É mais uma reunião do projeto TEP, é a nossa terceira reunião de 2023, e hoje a doutora Suzana Cunha, que é a especialista na área de prevenção em infecção na área de neonatologia, do IMIP Recife, e consultora técnica do projeto, médica pediatra, irá nos apresentar uma aula sobre higiene das mãos. Doutora Suzana. Boa noite a todos e a todas, né? Falar de higiene das mãos, para quem faz controle de infecção hospitalar, é sempre um prazer, mas, ao mesmo tempo, bem revestido de uma grande preocupação, porque realmente é um desafio. Nós que estudamos tanto as formas básicas e também, do ponto de vista técnico, as especificidades, o detalhamento, a importância, as repercussões, e tudo o que representa a questão de higiene das mãos como um procedimento a ser realizado, que muitas vezes ele não é encarado como um procedimento, né? E a gente tem realmente uma preocupação e muitas vezes a gente não entende por que, sendo comprovadamente, cientificamente, já comprovado ser a medida mais efetiva, mais eficiente em relação à prevenção das infecções, a gente se preocupa quando vê taxas de adesão nas equipes em torno de 40%, 50%. E a gente sabe que, em geral, especialmente quem trabalha com recém-nascido, são pessoas sensíveis, são pessoas preocupadas, na maioria das vezes, em aplicar boas práticas. E por que que a gente não tem uma adesão maior, né? Então, vamos tentar discutir o que que a gente pode fazer para melhorar, como a gente pode elaborar novas estratégias, né? Então, aqui é mais ou menos o roteiro do que eu apresentei da outra vez e vou apresentar hoje para vocês. Então, a importância em relação à segurança do paciente e do profissional de saúde, ela corresponde à meta 5, né? São 6 metas, é a meta 5, e eu vou discutir um pouquinho em relação ao mecanismo de transmissão das doenças. Isso é importante para as pessoas compreenderem as fases e os momentos, especialmente no que a gente se refere aos 5 momentos de necessidade realmente de executar o procedimento de higiene das mãos. Os principais insumos utilizados, a técnica e estratégias para melhorar essa adesão, né? Como é que tudo começou? A maioria, especialmente as enfermeiras e os enfermeiros, conhecem muitas vezes a história de Semmelweis, e a gente se depara muitas vezes com um profissional da área médica, por exemplo, que nem conhece, nem sabe. E, na realidade, o Semmelweis é uma referência, né, principalmente para quem faz o controle de infecção hospitalar, mas deveria ser para todos, porque ele realmente revolucionou um conceito, né, numa época que não se tinha acesso à identificação de micro-organismos. Então, em 1847, ele se preocupava, existiam 2 enfermarias, uma que as puérperas eram examinadas por parteiras e a outra a enfermaria nas quais as puérperas eram examinadas por estudantes de medicina que provinham da área de necrópsia. Então, não era um hábito, não era um costume higienizar as mãos. Eles limpavam as mãos, né, e chegavam, inclusive, com as mãos com mau cheiro, esse é um relato. E aí, um dos amigos dele, um amigo dele, se feriu na sala de necrópsia e apresentou sepse puerperal. Então, ele percebia uma grande mortalidade na enfermaria, nas quais as mulheres eram examinadas pelos estudantes de medicina, uma grande mortalidade por sepse puerperal. E o amigo morreu com um quadro de sepse, né? Então, ele fez uma conexão. Ele antes tinha elaborado uma série de hipóteses, que podia ser o incenso do padre, a localização das mulheres. Ele, por desconhecimento,
ele elaborou uma série de hipóteses, né? E essa hipótese, quando o amigo se machucou, se feriu, ele elaborou a hipótese de que alguma partícula da sala chegava até essas mulheres. E aí ele raciocinou que poderia vir através das mãos e recomendou a higienização das mãos com água clorada após as necrópsias antes de examinar os pacientes. Inclusive, hoje, de alguns anos para cá, que é uma das estratégias de intervenção é recomendar aos familiares, orientar os familiares, ele fazia isso também, tem um texto dele recomendando que não se permitisse o exame da sua esposa sem que as mãos estejam escorregadias. Obviamente, lavar as mãos com cloro não é uma coisa agradável, e ele teve muita rejeição às suas propostas, né? Então, aqui, essa cena, que é uma cena clássica, mas houve uma adesão e ele detectou realmente uma redução extremamente importante na letalidade. Então, é um estudo realmente com uma metodologia, né, para a época adequada, e que ele conseguiu demonstrar realmente a importância da higienização das mãos, mas não houve uma adesão e nem todo mundo passou a encarar isso como uma coisa maravilhosa e, a partir daquele momento, ia higienizar. Então, a gente, quando pergunta um técnico de enfermagem, então aqui tem alguns profissionais, Joelma, estagiária há 1 mês, numa UTI neonatal, auxiliar de enfermagem há 3 anos, uma enfermeira que trabalhava há 4 anos. Então, você observa pelas respostas que as pessoas têm realmente algum conhecimento. Às vezes faltam alguns elementos, alguma área na formação, algum conhecimento fragmentado, mas na grande maioria dos profissionais que trabalham com neonatologia tem realmente conhecimento. Mas muitas vezes usam adornos, usam unhas, inclusive unhas artificiais. Então, hoje, essa moda das unhas de silicone, eu ouvi falar até de fibra de vidro, eu digo, meu Deus, como é que a pessoa tem coragem? Então, isso aí tem relatos, né? Não é uma implicância do controle de infecção hospitalar, são relatos de surtos, né? por conta de unhas postiças. E essa figura que vocês veem de uma placa é uma cultura de uma aliança que não foi retirada, pessoas por baixo da aliança, né? Então, a questão do adorno, existe uma recomendação, uma legislação, né, a NR32, que regulamenta isso e recomenda que as pessoas não trabalhem, especialmente em áreas de assistência e ainda mais na área de terapia intensiva, sem adorno. Os adornos, as evidências mostram que eles mantêm, né, as bactérias por baixo. Então, os micro-organismos podem sobreviver abaixo de unhas artificiais, mesmo com o uso de álcool em gel. E unhas grandes também. Então, também cientificamente comprovado, muitas das klebsielas, elas permanecem nas pontas dos dedos, né? Então, manter unhas curtas, abaixo de anéis e relógios. Então, para você realizar o procedimento como deve ser realizado, você não deve estar com o uso de adorno. Então, as infecções relacionadas à assistência, elas são adquiridas pelos pacientes enquanto recebem os cuidados. São o evento adverso mais frequente, mas os profissionais de saúde higienizam as mãos em menos da metade das vezes do que é necessário. Então, essa figura representa uma foto de um serviço na África, mostrando também que muitas vezes a gente reclama, né, e é uma realidade, em muitos serviços, especialmente no Nordeste, a gente tem que estar lutando para ter os 3 elementos, a pia, a água e o sabão. Mas, olha aí um exemplo, né, de que você tinha uma dificuldade, mas a substituição pelo álcool em gel. Então, o álcool em gel, ele foi uma sacada de um grande pesquisador, do qual eu sou fã, recomendo, inclusive,
é acessível na internet, quem acessa a página da OMS, uma pessoa, um profissional chamado Didier Pittet. Ele que coordenou, a partir de 2009, houve uma publicação, uma grande publicação, é enorme, o material tem cerca de 300 páginas, mas tem algumas coisas que a gente pode ler e aprofundar, trazendo a ideia do álcool em gel. Porque quando o CDC lança um guideline montado em estruturas, né, que nos hospitais pudesse ter realmente sempre a água, o papel toalha e o sabão, né, e uma torneira funcionante, limpa, higienizada, mas ele que conheceu, ele é um suíço, ele trabalha no grande hospital na Suíça, mas ele trabalhava e conheceu diversas realidades, como essa, por exemplo, de países pobres. Então, houve a elaboração de grandes estudos, inclusive para quebra de patente e a publicação nesse documento da formulação, de como formular um álcool em gel. Né? Então, está lá escrito, e ele, a partir desses documentos, ele fez inúmeras e faz anualmente, existe inclusive, vocês estão convidados a participar, né, de elaboração de projetos para incentivo de higiene das mãos e ganham prêmios anualmente, ele participa dessa premiação. Então, a efetividade aí, resumindo, né, o que é que eu tentei falar e chamar a atenção para a importância. A efetividade da higienização das mãos foi demonstrada há mais de 200 anos, e ainda hoje a gente tem que reafirmar esse conhecimento científico. É o pilar da redução das infecções. É óbvio que todo mundo higieniza as mãos, na adesão do meu serviço é 90%, 100%. Aliás, reforçando, a meta é 100%. A gente, quando propõe, tanto no bundle quanto na adesão de higiene das mãos, o objetivo é atingir 100%. Mas eu posso também, todo mundo está higienizando as mãos, mas eu vou inserir um catéter e eu não realizo com as boas práticas. Então, não é isoladamente a higienização das mãos, mas, em geral, quando eu tenho uma boa adesão à higienização das mãos, é porque a maioria dos processos no meu serviço, eles estão bem desenhados, bem sedimentados, e as pessoas realmente estão engajadas e cumprindo aquilo que eles têm que cumprir, né? Então, o fundamento consiste na cadeia de infecção. As infecções relacionadas à assistência e à resistência bacteriana, eles direcionam para a necessidade de adoção de programas efetivos de higienização das mãos. Então, as evidências, elas demonstram que é baixa a adesão, como eu mostrei para vocês. Mesmo no serviço do DFT, tem algumas publicações dele que ele encontrou há alguns anos atrás, 50%. Então, realizava campanhas e aí aumentava para 70%, 80%, 90%. Isso foi desmistificado, como eu falei, hoje a meta de adesão é 100%, e outra é instituir ou promover uma cultura de segurança dentro da instituição, uma cultura de segurança institucional e uma política institucional. Né? Então, para que não sejam necessárias campanhas pontuais, que as campanhas e que as ações elas sejam ao longo de todas as atividades de todo o ano. Então, os fatores de risco para colonização e infecção, rapidamente, né, os nossos pacientes, bebês, eles são mais vulneráveis. Existe realmente um grande impacto quando a gente consegue implantar as medidas de prevenção. Então, é muito legal quando a gente, poucas mudanças às vezes, poucas conquistas, e a gente percebe já impacto nas taxas de infecção. Existe, quando a gente não tem boas práticas, uma pressão de colonização, e aí mais infecções, porque os pacientes mais colonizados, eles tendem a se infectar mais, e aí maior uso de antimicrobianos, e aí se cria um ciclo de resistência e maior frequência de infecção. Então, aqui
o paciente tem a pele e seus objetos pessoais colonizados, um outro já por algum profissional. Então, principalmente um bebê prematuro, porque ele nasce, na grande maioria das vezes, linhas gerais, sem contaminação. Muitas vezes, se a mãe não tiver uma corioamnionites, a bolsa for íntegra, né, ele está sem bactérias, ele vai ser colonizado. Mas ele precisa ser colonizado num número apropriado de bactérias e num determinado tipo de bactérias. Não com pseudomonas, com Klebsiella, porque eles não estão preparados ainda, especialmente aqueles que não receberam colostro, não tiveram contato pele a pele, nem estão recebendo leite materno, eles não estão preparados para lutar contra esse tipo de bactéria. Então, o profissional toca no paciente, manipula seus objetos pessoais e vai passando pelas mãos e se cria um ciclo de contaminação, tanto ambiental quanto dos outros pacientes, a chamada infecção cruzada entre um paciente e outro. Mas antes da infecção vem a colonização, né? Então, por que higienizar a mão? Para que higienizar a mão? Quem deve higienizar e quando e como se deve higienizar? Então, entre 2 a 10 milhões de bactérias encontram-se entre as pontas dos dedos e o cotovelo. Então, a gente, quando higieniza as mãos, mesmo usando um antisséptico, a gente não consegue, obviamente, esterilizar, né? Mas a gente consegue, e o objetivo é reduzir bastante essa carga bacteriana. A contaminação das mãos ocorre a cada contato com o ambiente, pacientes e outros profissionais. A cadeia de transmissão só é controlada se todos higienizam as mãos. Então, você tem 20 profissionais na unidade, 5 higienizam adequadamente. Lógico que é melhor do que nada, mas 15 não estão higienizando, eles estão continuamente contaminando os pacientes, né? Então, a higiene, a gente tem técnicas e o procedimento a gente denomina, né, de acordo com a Anvisa e outras notas técnicas, como a higiene básica ou simples, a higiene antisséptica, a fricção das mãos com antisséptico e antisepsia ou preparo pré-operatório ou a degermação cirúrgica. A gente evita usar hoje em dia, a partir de 2009, o termo lavagem das mãos. Não está errado, mas hoje o termo tem que ser mais abrangente, né? Ele é higiene das mãos porque ele abrange também, desculpa, eu passei, ele abrange também a higiene com preparação alcoólica. Então, o que é melhor, água e sabão ou preparação alcoólica? Os estudos reforçam, embora muita gente ainda tenha esse conceito, aquela famosa frase que a gente mesmo repetiu, de que nada substitui a higiene das mãos, a lavagem das mãos com água e sabão. Essa frase não é mais verdadeira, a ciência evolui, isso não é mais verdade. A preparação alcoólica substitui, sim, o álcool em gel é mais efetivo, ele tem diversas vantagens. Uma, porque a água e sabão, ele não tem o poder de matar as bactérias, ele faz a remoção mecânica. É excelente, não estou dizendo que não é bom, é ótimo. É bom higienizar a mão com água e sabão, mas o álcool em gel, desde que a gente utilize da forma apropriada, no tempo certo e com a técnica apropriada, ele é mais efetivo do que quando eu uso a água e sabão. Além de ser mais rápido, né? Então eu gasto até chegar numa pia, abrir a torneira, higienizar com a técnica, depois fechar a torneira e retornar, o tempo que eu gasto é mais que o dobro, é quase 3 vezes maior do que a higienização com preparação alcoólica, com álcool em gel, que seria em torno, o tempo mínimo também de 20 segundos. O papel toalha é o secador. Então, o secador a gente não recomenda por conta da liberação de partículas. Agora, o papel toalha, ele precisa ser de qualidade, né? Não se recomenda papel toalha, nem
reciclado, nem toalha de pano, toalha de tecido. E a clorexidina, a preparação alcoólica, PVPI. Os três são antissépticos. A preparação alcoólica tem um custo menor, ela tem um início de ação mais rápido, então, em torno de 20 segundos, 15 a 20 segundos, mas pelo menos 20 segundos, de 15 a 20 segundos, e atingindo todas as faces da mão, ela dá uma proteção, uma higienização correta. A clorexidina, ela leva um tempo maior para começar a atuar, em média, em torno de 30 segundos, a um minuto, em torno de um minuto. E o PVPI, só que a clorexidina, ela demora mais tempo, ela pode demorar cerca de 2 horas, em alguns registros até 6 horas, mas em torno de 2 horas. E o PVPI tem a desvantagem, quando eu não tenho o PVPI, o degermante, é possível também. A gente tem que apresentar as alternativas, porque pode, uma situação, hoje em dia, raramente se usa o PVPI por conta das lesões de pele que podem produzir, mas se eu não tenho outras opções, é uma opção aceitável. Então, a melhor seria o álcool em gel. Qual o método preferido para os profissionais higienizarem as suas mãos? Água e sabão ou álcool em gel? Então, o resumo do que eu falei. Deve ser o álcool em gel o método preferido quando as mãos não estiverem visivelmente sujas. Então, muita gente pergunta, quantas vezes eu posso usar o álcool em gel? Quantas vezes você sentir que suas mãos não estão grudando, não estão incomodando. 1, 2, 3, 5, não existe um número. Se eu uso um álcool em gel de boa qualidade, às vezes até 4, 5 vezes, às vezes até mais. Então, tem uma médica uma vez me perguntou, olha, não tenho pia na minha unidade. Eu não tenho como quebrar e colocar uma pia, e eu uso o álcool em gel. Tudo bem, é aceitável. Agora, quando começa a incomodar, ou se eu olho para a minha mão e ela está visivelmente suja, apresenta sujidades, aí eu vou e me dirijo para higienizar com água e sabão, para retirar os resíduos, ou com um talco, por exemplo. Então, requer menos tempo. Em geral, os dispensadores são mais acessíveis, promovem uma redução da contágio bacteriana de forma mais efetiva, e isso é muito importante, produz menos lesões cutâneas, como ressecamento, se comparada a água e sabão, principalmente dependendo de determinados tipos de sabão. Então, todo o material da OMS que eu me referi, o material da Anvisa, tem muito material legal da Anvisa, demonstrando toda a técnica, né? Então, quantos ml? Em média, em torno de uns 3 ml. Mas o que é importante? Eu não vou medir, né? No dia a dia, na prática, eu não vou estar medindo. Deixa eu ver se tem 3 ml. Eu não vou fazer isso. É importante que a quantidade seja suficiente para umedecer todas as faces da mão com a técnica que a gente utiliza, atingindo também os espaços interdigitais embaixo da unha, que é o movimento que a gente faz, né, girando, e também o polegar e o punho. Então, existe esse manual também, diferenciando um pouquinho com a questão da higiene das mãos com água e sabonete, porque aí eu tenho que abrir a torneira e o fechamento da torneira. De preferência que o fechamento seja automático, se não, a gente utilizar o papel toalha para fechar a torneira, né? Então, aqui, higienizando as palmas das mãos, o dorso das mãos, os espaços interdigitais, as pontas dos dedos, como eu falei, muito importante. Então, se eu tenho uma unha grande, eu não vou conseguir fazer com que o antisséptico, o álcool, ou mesmo a clorexidina, penetre embaixo. O polegar e o punho, e no caso do neonatologista ou da enfermeira ou do enfermeiro técnico, a gente tem que estender isso para o antebraço, porque a gente coloca até uma boa parte do antebraço dentro de uma incubadora ou em contato com o bebê. Então,
Neste documento que eu falei, através das pesquisas do IEPT, que ele coordenou, cerca de 100 experts, especialistas do mundo inteiro, né? Então, tem uma quantidade imensa de artigos, eles chegaram a essa estratégia dos 5 momentos. Então, a gente, no dia a dia, dentro de uma unidade de saúde, na assistência, a gente tem uma quantidade grande de momentos. Então, tem pesquisas que mostram, dentro de um UTI neonatal, um técnico, às vezes, precisa, dentro de 12 horas em plantão, de 150, às vezes até 300 vezes, em termos de oportunidades ou de necessidade que teria que higienizar as mãos. Considerando essas dificuldades, então, se colocou que 5 momentos eles são cruciais. Você deve higienizar, obviamente, depois que você vai ao banheiro, depois que você se alimenta, antes de se alimentar. Então, tem uma série de momentos. Mas, resumidamente, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de efetividade, esses 5 momentos é onde a gente precisa treinar as pessoas e precisa condicionar as pessoas. Então, se a gente tiver cartazes, lembretes, e trabalhar o treinamento nesses 5 momentos. Então, antes do contato com o paciente, antes de realização do procedimento asséptico. Então, traduzir o que é um procedimento asséptico. Até colocar um colírio deve ser um procedimento asséptico, né? Então, após exposição a fluidos corporais. Tem muita gente que acha, técnico, enfermeiro, médico, acha que porque limpou um xixizinho de um bebê ou um cocôzinho de um bebê, que às vezes nem luva utiliza. E a recomendação é sim de utilizar luva como um EPI para se proteger. Mas aí você tira a luva, você higieniza a mão antes, você coloca a luva e você higieniza a mão depois. Por que eu vou higienizar a mão antes se eu vou pegar no material, numa excreção, no material contaminado? Porque está contaminado, mas eu não vou levar alguma outra coisa contaminada para o bebê. Nas fezes dele pode ter, por exemplo, uma Escherichia coli. Ele não precisa receber das minhas mãos uma Klebsiella, uma Pseudomonas, um Staphylococcus aureus ou uma Canta, tá? Então, após exposição de fluidos corporais, eu tirei a luva também, eu higienizo as mãos. Após contato com o paciente e após contato com o ambiente do paciente. Então, é extremamente frequente as pessoas terminaram de examinar, não higienizarem as mãos. Aí vai pegar a caneta, vai pegar o prontuário, ou vai mexer no ventilador, no respirador. A mesma coisa quando eu termino de limpar o ambiente do paciente, fazer uma limpeza concorrente, ou mexer, está passando o plantão, e eu percebo que o paciente baixou a saturação, eu venho com a minha mão, que não está higienizada, eu mexo ou na bomba de infusão, ou mexo no ventilador, no respirador, e depois saio e vou para outro paciente. Então, todo o entorno do paciente, a gente chama de ponto de assistência. O que é o ponto de assistência? É onde está o paciente, o entorno do paciente, e eu estou prestando o cuidado ao paciente, tá? Então, estratégias, né? As estratégias, a partir da Assembleia, a 57ª Assembleia da OMS, em 2004, né? Foi também um momento que estavam surgindo os bundles, toda aquela discussão do 100K Lives que eu mostrei para vocês, de salvar 1000 vidas, segurança do paciente, a ciência da melhoria, qualidade, tudo isso surgindo a partir de 1999, e aí, nessa Assembleia, o desafio foi lançado de 2005 a 2006, do Clean Care e Safer Care, né? Então, essa foi uma aliança para o mundo inteiro, o Brasil assinou também, participou disso, e aí os componentes que foram apontados o que eu falei inicialmente, a necessidade de mudança de cultura da instituição. Não é fácil, talvez seja uma das coisas mais difíceis. Por quê? Porque os gestores, de uma maneira geral, e muita gente acha, principalmente as pessoas leigas, um administrador que não é necessariamente da área da assistência,
para eles, para muita gente, essa questão de higienizar as mãos é uma coisa tão óbvia, tão natural, que eles sequer acham, algumas vezes, que é necessário fazer alguma campanha ou mostrar que isso é importante. E outras vezes têm uma série de prioridades e não consideram que isso seja uma prioridade. Manter todos os insumos de qualidade, não precisa ser o álcool em gel top, que custa muito caro, mas tem que ser um álcool em gel de qualidade. Existe legislação nacional que dão suporte para essas exigências, né? Então, esse suporte efetivo das lideranças é com o conhecimento, com o fornecimento dessa legislação. Porque muitas vezes a gente nem sabe que tem uma legislação que garante ou que dá o comando para que os gestores sejam realmente obrigados a fornecer isso. Educação e treinamento é fundamental, monitoramento da adesão e higiene das mãos. Então, muitas vezes a CCH ou não faz essa adesão, esse monitoramento da adesão, mas é importante, é necessário fazer, mas é extremamente importante que a própria equipe faça esse monitoramento. Então, só para dar um exemplo a vocês, a gente tem um momento agora na UTI adulto da UTI clínica do IMIP, as enfermeiras nossas da CCH, o enfermeiro e a enfermeira deram a ideia de fazer um Big Brother de higiene das mãos. Então, eles estão participando, toda a equipe passou a participar, todos têm fotos que foram tiradas do Instagram, com autorização, e toda semana são escolhidos o líder, o anjo, e tem um eliminado, aquele que não higienizou as mãos. Então, a equipe toda está engajada. E aí, uma das minhas preocupações era, olha, cuidado, isso pode dar confusão. E, para minha surpresa, e foi muito gratificante, o coordenador geral das UTIs disse, de jeito nenhum, todo mundo vai participar. E o médico que tem médico que reclama, pode me dedurar e tal, não entende o espírito da coisa, ele mesmo se encarregou e está dando todo o apoio. Então, precisa ter esse suporte realmente efetivo das lideranças. E liderança, às vezes, quando eu falo, não necessariamente é a alta gestão. A liderança dentro da unidade, dando suporte, para usar uma palavra da moda, né? Empoderando um técnico de enfermagem como líder. Olha, doutor, eu tenho que falar, porque eu sou o líder hoje desse grupo, desse plantão, e o senhor higienizou as mãos por 5 segundos. Sabia que eu estou fazendo monitoramento? Então, lógico, isso não é de uma hora para outra, é uma construção de uma cultura, mas principalmente fornecendo o feedback, e de preferência o feedback simultâneo, né? Como o checklist do bando. Não fez a coisa de forma apropriada, dependendo do momento, porque também tem certos momentos que é melhor você aguardar, mas se for possível, olha, eu vou te dar um feedback, tu higienizou as palmas das mãos, faltou o dorso e tal, que tal? Dá para você voltar? Você tem condições de voltar e realizar? Esse é o mundo ideal, mas se a gente não pode, a gente faz o indicador e diz, olha, gente, a equipe aqui, mas separando, né? O grupo como equipe, mas também as categorias, utilizando, não vai só monitorar a enfermagem, vai monitorar a fisioterapia, né, fonoaudióloga, todo mundo, médicos, times multidisciplinares, então não é só a enfermagem envolvida nisso. A fisioterapia pode e deve se envolver. Então, semana passada, eu estava numa UTI no IMIP, e aí a enfermeira, coordenadora, gerente, conversando com o grupo, a chefia da fisioterapia, olha, a gente discutiu hoje unhas curtas para todo mundo. E o grupo da fisioterapia tinha 2 pessoas com unhas enormes. Então, assim, você fica até sem entender, né? Como é que um fisioterapeuta tem uma unha tão grande. Mas, então, isso a gente vai ajustando, tá? E os lembretes, né? Então, aqui desculpa, passei adiante.
Então, um modelo de lembrete, né, nós usamos esse, por exemplo, esse lembrete, ele tem cheio, e quando o dispensador de álcool gel está vazio, alguém, a última pessoa que utilizou, vira, gira e mostra lá vermelho, está vazio, né? E como deve ser a higienização, e aqui as etapas de higienização das mãos e a fase mais importante da higienização das mãos, né? Então, estou finalizando já, então, quando a gente vai também olhar o material da OPAS, da Anvisa, tem vídeos, tem muito material, e também muitos serviços produzem material, fazem paródias com músicas, os técnicos, ou enfermeiros, ou médicos, né, fazem também filmagem, e aí eu vou concluindo para a gente ter um tempinho também para discutir, conversar e pensar, né, possibilidades de estratégia, para a gente melhorar essa adesão à higienização das mãos. Muito bem, muito obrigado, doutora Suzana. Eu quero, a dúvida principal aí é saber como foi o sistema aí para fazer esse Big Brother lá, para a gente, já que está dando certo, explique melhor aí para mim como é essa estratégia, porque eu penso assim, na minha cabeça, a grande dificuldade que a gente tem, né, ela reside, se quiser parar de compartilhar, acho que já está bom. A gente já pode ir